William Bloodworth é um personagem em destaque na franquia Premonição, assim como a própria morte. Sabe-se que ele prepara mortos para enterrá-los ou cremá-los, e ele conhece a morte e seus planos. É um personagem misterioso e sinistro, conhece o nome das pessoas e quem teve a premonição. Ele está sempre no primeiro, segundo, terceiro, usada somente sua voz, e no quinto. Mas existem tantas teorias sobre quem ele é que não foram reveladas pela produtora, assim como um sexto filme, que daria para fazer um livro. Então hoje eu trouxe algumas teorias insanas de verdade, provando que o Sr. William Bloodworth é a morte em Premonição. Mas antes, se você que é cinemaníaco de verdade, já chega dando aquele sapacu no like. Bloodworth é um médico legista que conta algo mais sobre a morte para os personagens principais. É o único personagem além da Claire a aparecer em mais de um filme. Só para dar aquela pincelada, vamos recordar aonde ele aparece e como aparece em cada filme. Em Premonição 1, após a morte do Todd, Alex e Claire foram ver o corpo no necrotério. Lá eles encontram o Sr. Bloodworth, que lhes disse que eles tinham enganado a morte por saírem do voo 180. Mas agora a morte tem um novo esquema para todos eles, e que tentar enganar a morte pela segunda vez só vai enfurecê-la ainda mais. Antes de sair, William diz: "Vejo vocês em breve." Esta é a primeira vez que ficamos sabendo das intenções da morte. Um ano depois, em Premonição 2, Claire visitou Bloodworth novamente, junto com Kimberly e Thomas, que sobreviveram ao incidente na Rota 23. William, que crema o corpo do recém-falecido Evan, então disse para eles que a única maneira de enganar a morte é uma nova vida. E isso levou-os a acreditar que se aquela grávida tivesse seu bebê, isso poderia quebrar a cadeia e dar a todos eles uma segunda chance. Pulando então o Premonição 3, que o ator fez uma pequena participação de dublagem, e Premonição 4, em que ele não pôde participar por estar sobrecarregado de filmes em produção, o personagem só voltou mesmo em Premonição 5. Sam, Molly e seus amigos encontram pela primeira vez Bloodworth naquele primeiro memorial, onde ele disse-lhes que a morte não gosta de ser enganada. A segunda vez que se encontraram foi no ginásio, onde aconteceu a morte de Candice, momentos antes. Eles se encontraram de novo na cena da morte do Isaac, onde ele lhes disse o plano da morte e que poderiam matar outra pessoa para tomar o lugar dela no mundo dos vivos e então riscar seu nome fora da lista. Teoricamente, isso tudo claro. Ele também diz a frase: "Já vi isto antes", reforçando a ideia de que pessoas que sobrevivem a um desastre em que deveriam ter morrido entram para a lista da morte. Muita gente no vídeo passado não sabia que existia uma série de livros da franquia Premonição, mas sim, pessoal, existem vários, e que por sinal o Sr. Bloodworth aparece em um deles, onde é apenas conhecido como Bill e tem uma participação similar de Premonição 1 e 2. Outra curiosidade é que também existem quadrinhos da franquia e vários bem interessantes, então procurem que tá bem fácil de achar hoje em dia na internet. Mas o que nos leva a acreditar que Bloodworth é a morte personificada no corpo de um humano? Bom, vamos teorizar agora. Em primeiro lugar, se o Sr. Bloodworth é o único que sabe os planos da morte, então ele é a morte, obviamente. Mas será que ele seria apenas uma das primeiras pessoas que antes escaparam dela? Seria muito massa se eles fizessem um filme sobre isso. Segundo, ele nunca está alterado. Sempre que ele conta os planos da morte, ele está sereno, tranquilo, porque ele, como mais ninguém, sabe que os sobreviventes morreram e que os que estão vivos vão morrer também. Terceiro, no quinto filme, ele assovia sempre que se encontra com os sobreviventes e está recolhendo um corpo como se estivesse desprezando e apenas fazendo o seu trabalho. Ele está como se fosse se divertindo com os sobreviventes, sabe? Tentando fazer com que os sobreviventes matem uns aos outros como se estivesse se divertindo com isso. No segundo pôster de Premonição, no qual a caveira forma uma ponte, ela tá rindo, representando a diversão do Sr. William. Quarto, porque o Bloodworth, com uma expressão de lembrança no rosto, ele fala a frase: "Eu já vi isso antes", como se desde o início dos tempos algumas pessoas conseguem se salvar da morte. Quinto, na sinopse oficial de Premonição 5 nos sites oficiais, tanto no estrangeiro como no brasileiro, diz: "Nesse filme a morte está mais onipresente do que nunca". E nesse filme Bloodworth tem a participação no filme inteiro. Ele sempre está presente onde ocorre uma morte. Seria ele a própria morte ou uma espécie de assistente dela? Sexto, quando fazem uma franquia, eles sempre têm em mente, pessoal, um final. Os criadores de Premonição, com certeza, desde o primeiro filme, sabem que ele não é uma simples pessoa.
Como eles explicam colocar no primeiro filme de uma franquia uma pessoa que sabe os planos da morte? Ninguém sabe os planos da morte, apenas a própria morte. E por último, por que Claire sobreviveu? Ela já conhecia o cara, então ele pode ter dado a resposta para ela se salvar ou até mesmo poupado ela, contanto que ela não entrasse mais em seu caminho. Mas, como no segundo filme ela resolveu ajudar os sobreviventes, né? Eu não estou dizendo que ele é a morte, ele pode ser várias coisas. Mas nada foi dito além de ser um cara do necrotério misterioso pra caramba, então vamos esperar um sexto filme de preferência sobre ele e como ele conhece a morte tão bem. E lembrando, tem vídeo novo aqui no Cinemania toda quinta-feira às 8h30 da noite, então já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Mas segue lá no Facebook, quando sai vídeo novo eu sempre posto lá. E espero que tenham gostado e lembre-se, a morte não gosta de ser enganada. Esse é o Cinemania.